Imagina uma casa tão amaldiçoada que os próprios policiais que investigavam o caso acabaram fugindo lá de dentro. Mas o pior é que uma família comprou essa casa sabendo de tudo que tinha acontecido lá, mas não conseguiram ficar mais do que alguns dias morando ali dentro. Essa aqui é a história real por trás da casa de Amityville, o lugar onde as pessoas afirmam que o mal nunca foi embora. Tudo começou lá no dia 13 de novembro de 1974, quando Ronald acabou tirando a vida de toda a sua família enquanto eles dormiam na casa. Ele acabou utilizando uma arma para tirar a vida de 6 membros da família, e apesar de todo o barulho que fez naquela noite, os vizinhos afirmam não ter escutado nada. E segundo o próprio Ronald, uma voz em sua cabeça o obrigou a fazer isso. E esse foi só o pontapé inicial de coisas estranhas e assustadoras que começaram a acontecer dentro dessa casa. Mas apenas 13 meses depois do ocorrido, o casal Kate e George Lutz acabaram comprando essa casa. Eles sabiam de tudo que tinha acontecido ali dentro, mas o preço da casa estava muito abaixo do mercado. E esses fatos bizarros já começaram logo que eles se mudaram para essa casa. O George afirmava acordar sempre às 3h15 da noite com estranhos barulhos na casa, e esse era o exato momento em que o crime aconteceu. O casal revelou que a casa ficava completamente gelada sem nenhum motivo aparente, as portas abriam e fechavam sozinhas, e eles também ouviam vozes sussurrando nos corredores. Inclusive, o cachorro da família se recusava a entrar em certos cômodos dessa casa. Era como se ele sentisse que tinha alguma presença maligna ali dentro. O casal chegou a chamar um padre para benzer e abençoar aquela casa, mas o padre também saiu correndo de lá dizendo que algo havia o atacado. Depois disso, a Kate começou a acordar com diversas marcas estranhas pelo corpo. George também afirmava ver olhos vermelhos brilhantes por todos os cômodos da casa. Eles também afirmaram ver uma presença demoníaca dentro da casa que aparentava estar com o rosto todo deformado. Mas depois de 28 dias, a família não aguentou mais viver naquela casa e acabaram abandonando ela. Eles acabaram abandonando essa casa no meio da madrugada sem levar nada com eles. Depois disso, esse caso acabou virando livro, filmes e também documentários. Mas apesar de inúmeras investigações sobre essa casa, ninguém de fato sabe o que aconteceu ali. Alguns realmente afirmam que algo do sobrenatural começou a acontecer nessa casa depois dos crimes. Outros afirmam que tudo isso foi apenas uma encenação, algo montado para ganhar visibilidade e audiência. Mas você acredita que a casa de Amityville realmente é assombrada? Já me conta aqui nos comentários e já me segue se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse vídeo vai te provar que coisas do sobrenatural existem e estão por toda parte. Esse vídeo foi gravado por câmeras de segurança e mostra o momento exato em que esse homem chega em casa, mas assim que ele vai entrar, algo passa muito rápido atrás dele. Veja que o homem sente o momento exato em que aquela coisa passa atrás dele. Mas, na sua opinião, seria realmente algo do sobrenatural ou seria algum defeito nessa câmera? Vocês sabiam que existe uma teoria que fala que o número 666 não representa o diabo? E sim, que ele é um código oculto utilizado em uma sociedade secreta há milênios. E isso é só o começo. Mas antes de eu te contar essa história, já curte esse vídeo e me fala a sua opinião aqui nos comentários. Lá na Bíblia, o 666 ele é chamado como o número da besta. Mas o que poucas pessoas sabem é que lá na Grécia Antiga os números eram usados como se fossem códigos. E exatamente o número 666 era um código que aparecia em mensagens secretas. E esse número era associado a rituais proibidos que envolviam sacrifícios e invocações. Mas esse número de fato vem assustando e assombrando as pessoas até os dias de hoje. Em 2006, uma mulher precisava fazer uma cirurgia de emergência, mas ela recusou essa cirurgia porque a sala em questão era a 666. E como ela se recusou a fazer essa cirurgia em decorrência da sua crença sobre o número 666, ela acabou falecendo. Outro fato curioso é que lá na Romênia tem uma casa com o número 666. E o mais curioso é que 4 dos seus donos acabaram falecendo de forma misteriosa. E nem mesmo os carteiros e os moradores ali do bairro ousam entrar nesse pátio ali ao anoitecer. Outro fato bizarro sobre essa casa é que todos os relógios que estavam presentes dentro dela acabaram parando no mesmo horário, exatamente às 3h33 da manhã. Esse homem bate na sua janela por 3 vezes. E se você tiver coragem de olhar, ele nunca mais vai embora. Muitas pessoas já relataram por diversas vezes ver uma figura muito estranha parada do lado de fora da janela. Até mesmo as pessoas que moram em apartamentos. Essa lenda fala de um homem sombrio com olhos enormes que fica te encarando pela janela. Ele sempre aparece durante a noite, exatamente às 3h03 da manhã. Dizem que esse homem ronda as madrugadas em busca de sua próxima vítima, e aqueles que têm coragem de olhar para fora da janela acabam sendo levadas por ele. Mas se alguém bater na sua janela hoje à noite, você teria coragem de olhar para fora? Agora já comenta aqui, corajoso, para saber se você chegou até o final desse vídeo. E já me segue para mais histórias assustadoras. Esse vídeo aqui vai te deixar com arrepios.
um garoto desapareceu de dentro do quarto. E o mais bizarro da história é que a porta estava trancada pelo lado de dentro. Em 2006, um garoto de 14 anos chamado Brandon simplesmente desapareceu de dentro do quarto dele. O garoto entrou no quarto, trancou a porta para dormir, mas nunca mais foi visto. Quando a mãe do Brandon foi até o quarto dele na manhã seguinte para acordar ele, ela percebeu que a porta continuava trancada. Eles precisaram arrombar aquela porta, mas assim que entraram perceberam que o quarto estava completamente vazio. O quarto não havia sinais de arrombamento e também não haviam sinais de que ele tinha saído pelas janelas. Inclusive, as câmeras de segurança não registraram o Brandon saindo nem pela entrada e muito menos pelas janelas. Esse caso continua sendo estudado por investigadores e até mesmo por ufólogos. Esse caso ele é tão intrigante que algumas teorias já foram levantadas, mas nenhuma delas de fato explica como ele teria desaparecido do quarto. Mas agora já comenta aqui o que você acha que aconteceu ali e já me segue para mais casos misteriosos. Muitas pessoas afirmam passar mal apenas de olhar para essa boneca aqui, outros acabam até desmaiando. Mas e você, teria coragem de encarar essa história e olhar no fundo dos olhos dessa boneca? Peg é uma boneca assombrada e supostamente amaldiçoada, que é capaz de fazer as pessoas passarem mal e até mesmo vomitarem apenas de olhar para os olhos dela. E essas reações físicas que essa boneca provoca nas pessoas de fato já foram comprovadas. Inclusive, a Jenny Harris, que é uma investigadora do paranormal, já analisou esse caso e comprovou que realmente existe algo sombrio por trás dessa boneca. Segundo relatos, a Peg provoca náuseas, dor de cabeça e até mesmo desmaio nas pessoas. Muitas pessoas afirmam que até mesmo os batimentos cardíacos aceleram somente de olhar para essa boneca. Em uma certa vez fizeram um experimento ao vivo na TV, e assim que começaram a mostrar essa boneca ao vivo, as pessoas relataram diversas coisas assustadoras acontecendo dentro de casa, como suas TVs e computadores se desligando sozinhos ou dando aqueles problemas elétricos, e algumas outras pessoas afirmaram ouvir sons dentro de casa quando estavam sozinhas ali, e até mesmo sombras andando pelos corredores. E a origem da boneca Peg é um verdadeiro mistério até os dias de hoje, porque ninguém sabe de onde essa boneca saiu e quem mesmo teria criado ela, e qual seria o intuito de fazer essa boneca. O mais bizarro de tudo é que ninguém conseguiu entender o porquê ela é assombrada ou até mesmo amaldiçoada. Há quem diga que essa boneca ali carrega o espírito da pessoa que criou ela. Já outros dizem que algo mais maligno teria possuído essa boneca. Um fato muito bizarro sobre essa boneca é que algum tempo atrás pessoas afirmaram que um homem teve um ataque cardíaco apenas ao olhar um vídeo da boneca. Coincidência ou não, a boneca Peg continua assombrando as pessoas pelo mundo todo. Hoje em dia ela segue trancada em uma caixa no museu repleta por objetos religiosos e com seus olhos completamente vendados. Mas você teria a coragem necessária para olhar nos olhos dessa boneca? Já me conta aqui nos comentários a tua opinião sobre objetos que supostamente podem estar amaldiçoados. Mas agora já curte esse vídeo e me segue para mais histórias assustadoras. Se você algum dia encontrar esse vídeo aqui, apague. Essa foi a última coisa que essa garota disse antes de desaparecer. Em 2017, uma garota chamada Evelyn começou a gravar vídeos em locais abandonados para publicar em seu perfil. Mas um último vídeo que ela gravou foi bem diferente. Ela acabou entrando em uma casa abandonada onde ninguém mais tinha coragem de ir. E essa casa era conhecida como a Casa do Último Suspiro. Mas enquanto ela explorava essa casa, ela percebeu que o celular começava a gravar sozinho, sem mesmo ela tocar nele. Logo, barulhos começaram a surgir dentro dessa casa. Risadas infantis, portas batendo e uma voz bem fraca sussurrando: "Você veio tarde demais." Mas no final desse vídeo há um frame, apenas um, onde aparece o rosto dessa garota, mas com os olhos completamente negros. A Evelyn nunca mais voltou para casa, e essa gravação foi encontrada no celular da Evelyn. E esse celular foi encontrado no parapeito de uma janela da casa. Era como se alguém quisesse que o celular fosse encontrado. O mais estranho de tudo é que pessoas que relataram ter assistido esse vídeo começaram a ter pesadelos recorrentes, e sempre acordavam exatamente às 3h33 da manhã. E algumas pessoas afirmam que quando você pausa esse vídeo em 1 minuto e 13 segundos, é possível ouvir alguém chorando na gravação, mas esse choro não vinha da Evelyn. Você teria coragem de assistir esse vídeo até o final? Comenta: eu assistiria ou jamais. Vamos ver quantos corajosos conseguiriam ver essa gravação. E já manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que não acredita no sobrenatural. E não esquece de me seguir para mais histórias perturbadoras. Você já teve aquela sensação estranha de ter algo ou alguém te observando mesmo quando você estava sozinho em casa? Então essa história aqui vai te fazer pensar 2 vezes antes de descer no porão da sua casa sozinho. Lá em 2017, um casal se muda para uma casa bem antiga no interior de Minas Gerais. Essa casa ela era bem grande, rústica e tinha um porão escuro que nunca era usado. E esse casal estava muito feliz por ter conseguido comprar essa casa, só que logo depois coisas bem estranhas começaram a acontecer por ali. E tudo começou quando a esposa começou a ouvir barulhos estranhos
estranhos como se fossem batidas vindas lá do porão. Logo que o marido desce até o porão para verificar, ele não encontra nada lá embaixo. Mas segundo ele, sempre que ele vai até o porão, a temperatura parece mudar bruscamente e lá tá sempre muito frio. Só que o bizarro dessa história vem agora. No outro dia, eles acabaram encontrando um vizinho que mora ao lado dessa casa, e foi aí que o vizinho contou uma história muito bizarra para eles. Ele contou pro casal que a antiga moradora dessa casa acabou enlouquecendo e foi encontrada sem vida lá no porão. E segundo esse vizinho, diz que o espírito dela continua vagando nessa casa. Mas em uma certa noite, a mulher ouviu alguns barulhos estranhos na madrugada e acabou acordando e se deparou com a porta do portão entreaberta. E lá no fundo, uma risada muito baixinha chamou a atenção dela. Mas assim que ela criou coragem para descer no porão, ela acabou se deparando com o que parecia ser a silhueta de uma mulher. No outro dia, quando o marido acordou, ele não viu a esposa no quarto, então decidiu procurar ela nos outros cômodos da casa, mas sem sucesso. Ele na mesma hora então foi olhar as câmeras de segurança e viu que a esposa havia descido no porão durante a madrugada, mas ele só viu o vídeo dela descendo, não havia nem sinal dela voltando para dentro de casa. Ele na mesma hora chamou a polícia abriu uma investigação, mas nada dessa mulher foi encontrado. E esse caso continua sendo um verdadeiro mistério. Mas e você, teria coragem de descer no porão após ouvir barulhos estranhos vindos de lá?